Bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos discutir uma questão do tema de cardiologia para relembrar algo que vocês já estudaram. Então, vamos lá. Uma questão de 2016 que tem o seguinte enunciado: a chamada pseudocrise hipertensiva, ou também, em alguns livros, falsa crise, é uma situação frequente nas unidades de saúde da família e no pronto atendimento. Pode-se afirmar que a principal característica da pseudocrise hipertensiva é pressão arterial diastólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, controle inadequado dos níveis pressóricos, que é a resposta correta, lesão de apenas um órgão-alvo, pressão arterial sistólica maior que 180. Então, pessoal, olha só, essa questão é uma questão que trata do tema crises hipertensivas, e dentro do tema crises hipertensivas existem três tipos: a falsa crise, a urgência hipertensiva e a emergência hipertensiva. A falsa crise, como o enunciado diz, corresponde grande número de atendimentos. Por quê? Porque ela não está colocando em risco nenhum órgão-alvo e nem a vida do paciente, nem potencial, que seria a urgência hipertensiva, nem um risco iminente, que seria a emergência hipertensiva, do edema agudo de pulmão, do acidente vascular encefálico, da síndrome coronariana, que vem junto com a hipertensão. Na falsa crise hipertensiva, nós temos o descontrole da pressão arterial, frequentemente junto com alguma outra causa de descarga adrenérgica, por exemplo, dor. Então, aqui, na primeira alternativa, alternativa A, na pseudocrise hipertensiva, eu tenho pressão arterial distólica maior ou igual a 120? Em geral, não é obrigatório, mas em geral, pressão arterial diastólica acima de 120 vem junto com as emergências hipertensivas, não com a falsa crise. Na alternativa C, que também não está certa, eu tenho lesão de apenas um órgão-alvo? Não. Por quê? Porque basta a lesão de um órgão-alvo para eu caracterizar uma emergência. Então, se isso fosse verdade, não seria uma falsa crise, seria uma emergência. E a última? Pressão arterial sistólica maior que 180? Não, porque não tem limite estabelecido ou critério pressórico que você fale acima de 180 é emergência, ou entre 180 e 200 é uma falsa crise, acima de 200 é emergência. Isso não existe. O que existe, como eu comentei, é que a maior parte das emergências vem com pressão arterial diastólica maior que 120, mas a característica da urgência e da emergência, que são verdadeiras crises hipertensivas, é o risco de lesão de órgão-alvo, ok? Então, vamos discutir um pouco e relembrar esse tema. Então, crise hipertensiva faz parte do estudo da hipertensão. Três tipos de crise hipertensiva: falsa crise, urgência e emergência, tá certo? Mas todas elas vão ter uma elevação aguda da pressão arterial. Falsa crise, que é o foco dessa questão, existe uma elevação da pressão arterial assintomática e sem alteração do exame físico basal. Então, do ponto de vista clínico, para você caracterizar uma falsa crise, você vai medir a pressão arterial do paciente, ela vai estar elevada, você tem que fazer um exame físico completo, incluindo o fundo de olho, né? Tá certo? O fundo de olho, então pegar o oftalmoscópio e olhar o fundo de olho dos pacientes e não ter nenhuma alteração que se enquadraria nas urgências e nas emergências hipertensivas, em especial nas emergências hipertensivas. Então, a pressão está elevada, exame físico normal, todo normal, exames laboratoriais sem alterações, você tem uma elevação de pressão arterial sem repercussão clínica, que demonstra uma hipertensão descompensada, descontrolada. Como eu comentei, muitas vezes isso vem junto com situações de descarga adrenérgica. Por exemplo,
a pessoa está com um problema ortopédico, está com dor em alguma articulação, ou está com uma fratura, e chega no pronto-socorro com hipertensão. É uma falsa crise hipertensiva. A hora que melhorar o problema ortopédico, melhora a pressão arterial. Ou a pessoa tem crises de enxaqueca e ela tem primeiro a crise de enxaqueca e depois aumenta a pressão arterial. Quando você tratar a crise de enxaqueca, vai melhorar a pressão arterial. Então, a elevação da pressão é decorrente de outra situação, cefaleia, fratura, ansiedade, e o tratamento vai ser tratar a dor ou alguma outra causa desencadeante e depois adequar um tratamento hipertensivo. Por quê? Porque a maior parte desses pacientes que chega com falsa crise já é um paciente hipertenso, mas que o tratamento não está adequado, ok? Pessoal, essa foi uma questão para relembrar as crises hipertensivas, em uma delas em especial, que é a falsa crise. Muito obrigado e até a próxima.